página 99, 100. A famosa frase "diamantes nascem sob pressão" está virando "diamantes nascem sob depressão". No último vídeo que eu gravei aqui, teve um momento que eu me emocionei ao falar da minha família. E talvez aqui eu me emocione de novo, porque na minha família eles têm um histórico de depressão que foi muito triste, assim. A gente já perdeu uma pessoa para depressão, uma pessoa, né, próxima a mim, um parente de segundo grau. Então, foi algo que eu vivi muito de perto e entendi como esse assunto não é brincadeira. Então eu levo muito a sério quando a gente fala de depressão e, particularmente, eu vivi um período da minha vida onde eu não sei se a palavra é depressão ou é tristeza profunda. Tenho medo de vulgarizar essa questão, mas foi, na pior das hipóteses, uma tristeza profunda. E ela veio em razão do trabalho. Ela veio em razão do trabalho. E aí eu queria contar um pouco desse episódio e me vulnerabilizar aqui na nossa troca, porque talvez seja um aprendizado que possa evitar que outras pessoas vivam essa circunstância em que eu acabei enfrentando. A gente sempre acha que a liderança, ou a gente tem uma tendência a achar que a liderança é uma posição onde ali não tem um ser humano, né? Ali tem uma figura que só goza do poder, que pode usar o sistema a seu favor, que pode tirar os privilégios e oprimir os demais, e quem pensa isso nunca teve numa posição de liderança. É claro que tem gente que faz isso, mas tem muita gente que não faz. É uma responsabilidade gigantesca estar numa posição de liderança se você, de fato, quer cuidar das outras pessoas. E muitas vezes, para cuidar dos outros, você não cuida de si mesmo. O meu erro nessa oportunidade foi ter confundido colaboratividade, autonomia e até uma crença pessoal que eu tenho, que é para trazer um pouco mais de equidade para o sistema, a gente tem que abrir mão, né? Se eu não abrir mão de privilégios que eu tenho, provavelmente eu não vou conseguir permitir, né, que o sistema fique menos desigual. Mas ao acreditar nisso e ao confiar em
verbalizações, em promessas olho no olho, se criou uma relação de abuso em que eu só tinha duas saídas. Ou para me proteger, para proteger a minha saúde mental, para proteger a minha pessoa, eu teria que usar a mão forte do poder. E isso eu não ia fazer de jeito nenhum. Ou eu teria que sair do sistema e abrir mão de algo que eu não queria abrir. E quando eu me dei conta que eu estava emparedado entre um dilema ético e um luto forçado, eu fiquei muito abatido. Reconheci meus erros, eu poderia ter me precavido com relação a isso e não me deixado chegar nessa relação que eu considero um abuso, mas eu não abri mão dos meus princípios. E paguei com esse período sombrio por não ter antecipado coisas que eu nunca imaginaria que poderiam acontecer, mas que aconteceram. Então, sempre que alguém fala de saúde mental no trabalho, fala de cuidados no trabalho, fala de tentar corrigir rotas de como a gente está operando para não entrar num estado tóxico, eu escuto com muita atenção, muita atenção. É claro que muitas vezes as pessoas confundem as palavras, né? Como eu disse antes, às vezes uma tristeza profunda é entendida como depressão, e se é depressão, obviamente tem que ser cuidada, e se é tristeza profunda, obviamente que tem que ser cuidada também. Mas a gente não pode tornar algo maior por um erro de avaliação nosso, né? Óbvio que a pessoa pode estar cansada, estressada e achar que está tendo um burnout. Se ela está em burnout, é óbvio que a gente tem que cuidar da pessoa. Se ela está cansada e estressada, é óbvio que a gente tem que cuidar da pessoa, mas entender a diferença entre esses dois pontos é fundamental para saber como agir. Então a gente não pode catastrofizar, mas ao dizer isso eu não quero de nenhuma forma minimizar esses aspectos e falo isso por ter estado nesse lugar. Então, eu fico muito desconfortável quando a gente vê esses coaches de final de semana falando essas frases de efeito, como uma que eu recém vi aqui numa postagem antes de sentar para gravar, uma frase do Tom Brady. Tom Brady é aquele super jogador de futebol americano, considerado um dos maiores atletas da história, que disse: se não é para tentar ganhar, nem jogue. Ou aquela coisa, trabalhe enquanto eles dormem. Ou não existe pobreza que resista a 12 horas de trabalho. Sabe, essa
essa ideia assim de que você tem que ser um super-herói e que só os fortes sobrevivem, e se você não tem essa resiliência ou essa antifragilidade, você é de uma prateleira menor. Eu acho isso muito pobre de espírito, muito pequeno, e acho até assim uma disfunção emocional, é uma incapacidade de enxergar a vida na sua complexidade. A vida não é só trabalho, obviamente que a vida não é só trabalho. Inclusive as coisas mais importantes da vida não são, na maioria das vezes, trabalho. Então eu trago aqui uma citação que eu achei linda do autor Joe Westheimer, que ele diz o seguinte, ele diz que uma vez que a gente não consegue medir completamente as coisas que importam, a gente começa a se importar apenas com as coisas que a gente é capaz de medir. Tem uma série de invisíveis, né, se a gente for falar aqui de trabalho, que são mais complexos de serem metrificados, mas isso não significa que eles não sejam fundamentais. E se a gente só tornar fundamental o que se é capaz de medir, a gente está indo para um lugar que eu acho muito triste. E para fechar, eu falo da Donella Meadows, que escreveu aquele livro Thinking Systems, que ela fala que o sistema que a gente cria, ele é inevitavelmente mais forte que as nossas intenções, porque o sistema ele é construído para uma previsibilidade, para nos dar uma previsibilidade e para atingir determinados outputs. Então, se a gente não redesenhar esse sistema em que as pessoas continuam acreditando que quem não cuida de si, quem não cuida dos outros, é fraco e menor, a gente vai continuar vendo essas postagens formando uma geração de pessoas que não vão ser diamantes nascendo sob pressão, mas vão ser bijuterias nascendo sob depressão.